pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. Ele pediu pra tirar uma foto do estúdio. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 24 de maio de 2025 e nós estamos então iniciando mais um bate-papo aqui dos nossos sábados à tarde. Nós já estamos nessa há mais ou menos uns 10 anos e é um prazer imenso a gente fazer esse programa aqui, porque é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, mas a gente não fala só sobre tabaco e nicotina, a gente fala sobre saúde. E na questão saúde, os temas são muito variados, né? As possibilidades são muito grandes e eu, felizmente, tenho uma rede de parceiros, de colegas nessa área, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros. Então, todo sábado, a gente, é o último dia da semana, né? A gente consegue passar informação, porque o que move a nossa ONG, o que me move pessoalmente, realmente é passar informação sobre saúde. Porque a gente, com informação, a gente tem condições de compreender melhor as coisas, o mundo, e também tomar melhores decisões, sobretudo aquelas que vão ser mais adequadas, mais saudáveis à nossa pessoa individualmente, à nossa família e o planeta de uma forma geral. O tema que a gente está trazendo hoje, para mim, mais uma vez, é um tema no qual eu não domino e que eu intuo que vai aprender muito com essas duas feras que eu convidei e que gentilmente aceitaram o nosso convite, porque não é qualquer coisa a gente tirar profissionais desse nível e colocar aqui no estúdio num sábado à tarde, na hora do almoço. E, felizmente, hoje não é um dia de praia, isso eles não tiveram que negociar comigo, mas não deixa de ser um sábado para quem trabalha a semana toda e muito como eles. É um desprendimento, mas é porque eles também são movidos pela mesmo ideal nosso de comunicar em saúde. Então eu estou trazendo aqui uma pediatra e neonatologista, um neurologista e que é também neurocientista, para nós conversarmos sobre um tema bastante falado hoje em dia, mas muito pouco conhecido, ao meu ver, mesmo sendo médico, né? Eu acho que esse tema ainda tem muito, a gente não tem a pretensão de esgotá-los aqui, porque nenhum programa nosso, mesmo sendo um programa longo, a gente consegue esgotar, porque os temas realmente são muito amplos e muito profundos. Nós vamos falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, cuja sigla é TDAH, e vamos falar sobre um outro quadro que é o TOD. E os dois convidados vão ter oportunidade de nos esclarecer, eu me incluo nessa e já boto o Geraldo também, eles vão nos esclarecer o máximo que for possível para que a gente contribua com as pessoas, as próprias pessoas, com os seus genitores, com os professores, eventualmente, dessas crianças, e com a gestão pública também, né? Será que nós estamos aparelhados do ponto de vista instrumental, do ponto de vista político, para lidar com essas duas manifestações psíquicas? Então, a minha convidada, primeiro as damas, né? Dizem que até para cadeira elétrica primeiro vão as damas. Coitado. Andréia Fernandes, neonatologista, pediatra, já esteve aqui conosco falando sobre um outro quadro também neuropsíquico, que é a SAF, que é a síndrome alcoólico fetal,
E depois no link, na reedição do programa, eu vou botar o link desse programa anterior. E temos também José Mauro Braz Lima, que é o neurologista e neurocientista, que também já pediu, acho que 4 músicas no Fantástico, que já veio aqui também algumas vezes, inclusive falando sobre ela, falando sobre alcoolismo 2 vezes, e falando sobre SAF, e agora vai passar um pouco ou muito da experiência deles, né? Eles vão passar sobre essas 2 questões que eu tô trazendo aqui, e absurdamente, coisas do cérebro, né? Vamos falar sobre cérebro. Na coisa do cérebro, na hora que eu fui descrever, nomear o TOD, Andréia, por favor. Colocou TDO. Você, em vez de colocar transtorno opositor desafiador, você colocou... Você TDO. Eu falei com a Andréia que como eu sou pneumologista, a sigla TDO, não vamos confundir os nossos ouvintes, não. TDO tem nada a ver com o programa, mas TDO, para mim, é o tratamento diretamente observado, que é uma coisa que a gente... É uma sigla que a gente usa para a gente reter o paciente que está tratando tuberculose. Então, em vez dele ficar tomando remédio em casa e a gente não sabe se está tomando, a gente observa ele tomar dentro do posto de saúde. Então, a gente chama isso de TDO. Então, mas o que nós vamos falar aqui sobre TDAH e TOD, TOD de dado. Que não é o achocolatado. Que não é TOD com DDY. TOD. Antes da gente começar a entrar nos temas, Andréia, fala um pouquinho de você e sobretudo, e aí depois quando você for falar também, aborda por esse aspecto, o seu currículo, o currículo de vocês, vai entrar nas referências aqui dos programas anteriores, mas fala o seu interesse sobre essas 2 questões que nós estamos propondo para o programa de hoje. Okay. O que move vocês a se preocupar com isso? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez pelo convite, tá? Para ter o prazer de falar sobre esse assunto que hoje está tanto em voga, né? Porém, como você mesmo disse, fala-se muita coisa, mas coisas às vezes que a gente sabe que não tem não está embasado, né? Sim. Tecnicamente, e aí com isso, né, eu quero dizer assim, eu sou pediatra, neonatologista, tenho mais de 30 anos já de formada, trabalho numa maternidade, na maternidade Carmela Dutra, ela é uma maternidade da prefeitura do município do Rio. E lá eu tive a oportunidade eu trabalhei durante 10 anos na UTI NEL e já tive a oportunidade de ver muitos casos de crianças com diversas patologias. Mas o que me levou a fazer, né, e a investir nesse quadro, né, é porque, primeiro, que eu comecei a perceber que ultimamente, né, que eu digo assim, nesses últimos 5 anos para cá, aumentou muito o nível de crianças, né, de aparecer crianças a nível de consultório, onde eu também tenho um consultório particular, em que apresentando sintomas neurológicos sugestivos de autismo, de TDAH, de TOD e outras manifestações até que até acho que eu diria que a medicina desconhece, né? O José Mauro, que está aqui do meu lado, até vai poder falar melhor sobre isso. Mas, assim, e como eu tenho uma filha, um grande beijo para minha filha Isabela, né? Que está aí nos assistindo. Isabela, boa tarde, grande beijo também. E ela, então, me trouxe literalmente esse desafio, né? Porque minha filha, quando tinha 3 meses, eu comecei a perceber que ela era uma criança um pouco mais agitada do que o normal, né? E isso é uma coisa que eu vejo até em crianças dentro do consultório. Eu costumo dizer, às vezes, as mães até acham engraçado, porque às vezes eu vejo uma criança e olho e digo assim, olha, do jeito que essa criança está se sacudindo, quando chegar lá para os 2 anos, vai se jogar no chão do shopping. E elas quando dizem... tiver negado alguma coisa, com não, desejo. Às vezes nem negado, às vezes não? é por conta da agitação, que aí, nesse caso, eu estou falando mais da hiperatividade mesmo, né? E realmente, geralmente eu acerto, né?
E a Isabela, eu percebia que ao dormir, mesmo assim, de madrugada, por exemplo, quando chegava aquele momento dela acordar para mamar, ela era uma criança que, quando eu colocava para mamar, ela começava de olho fechado no meu colo, mas a mão sempre em movimento. Então, eu comecei a ver que ela tinha alguma alteração ali que já, né... Mesmo dormindo, ela se movia. Mesmo dormindo, ela se movia, muito agitada, né? Que isso também é comum até da criança circular. Sim. Mas o que me chamava a atenção era os movimentos dela mesmo de como se ela estivesse acariciando o que fosse. A parede, o que fosse, que chegasse próximo da mão dela. Então, isso foi a primeira coisa. E depois foram acontecendo outros sintomas, né? Que eu fui percebendo com 6 meses que ela tinha uma questão aí, que já não era só o TDAH, que era o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, onde com 6 meses você mostrava uma colher para ela, com 6, 7 meses, parece um exagero, mas quem viveu, viu, né? Que mostrava uma colher para ela, ela arremessava o prato que estava na frente dela, porque ela queria comer sozinha. Então, eu comecei a ver que a criança tinha... Naquele momento, eu achei que ainda fosse um temperamento forte. Depois eu vi que não era bem um temperamento forte. E aí eu comecei a ver que é uma situação em que muitas crianças têm, né? Eu tinha até algumas crianças no consultório que eu já tinha percebido, mas eu mesma não tinha linkado os casos. E aí eu fui me aprofundando no assunto, fui me aprofundando também na síndrome alcoólico fetal, que tem muita correlação com TDAH, com TOD, né, com autismo. Né, e eu comecei a ver que todas essas doenças, elas são entrelaçadas. Então, o que se tem que tentar é ter, assim, no começo, antes de chegar, até como a criança primeiro vai no pediatra para depois ir no neuro, né, tem que ser aquele pediatra que ele tem um olhar diferenciado em que ele consiga perceber minimamente alterações durante aquele período de puericultura da criança, né? Naqueles primeiros meses. Né? Eu acho que isso é que faz que faz a grande diferença. Zé, fala então você. Responde a mesma questão, né? De tudo que você faz como neurologista e como neurocientista, você aborda vários aspectos, mas esse em particular, qual é o teu interesse? Em particular no TDAH. Mais perto. Na questão do TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Né? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. A gente que agradece. Já estive aqui, já estou segundo dia do Fantástico, já vai fazer 6 programas. Eu tenho direito a 2 músicas. Né? Então, é um prazer muito grande. E eu acho muito também importante, eu sempre falo, que essa questão da divulgação do conhecimento de uma forma mais socializada é de grande importância e devia ser uma preocupação até do ponto de vista das autoridades, né? Porque saúde tem que ser informação. Né? Então eu fui trazido para essas questões porque eu sou do Instituto de Neurologia desde 72, então tem mais de 50 anos, formado há mais de 50. Eu fiz minha trajetória toda dentro da UFRJ, com mestrado, doutorado, feito residência, especialização. Na França você fez o que mesmo? Na França eu fiz o pós-doc em neurociência, fiquei no laboratório de Charcot, fiquei 3 anos lá. E tive uma sorte muito grande que eu fui para lá, encontrei boas pessoas e fiz mais na neurofisiologia do cérebro, né? Mas aplicada em várias coisas. Tanto que uma das aplicações foi um desvio que começou lá, que foi a estimulação transmagnética, transcraniana magnética. A estimulação magnética hoje se usa para depressão. Então eu fui fazendo isso ao longo da carreira e dentro da universidade a gente é estimulado a fazer pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar alcoolismo, como já vim aqui contigo falar sobre isso 2 vezes. Sobre o álcool, né, que você, como pneumologista, e trata das questões... Não, então... uma coisa interessante, interrompendo, é que o primeiro programa sobre alcoolismo, o título era O que é de novo à luz da neurociência? Aí nós fizemos um programa todo de mais de 1h30 e não falamos o que tem de novo à luz da neurociência. Fizemos um segundo programa. Então, no segundo você fez para corrigir. Mas foi ótimo, porque na verdade o primeiro tem muita informação, só que não tinha o que havia de novo. E o povo gostou, né? Me falaram que foi bom. Nem lembraram que você tinha prometido, né? Mas tem muita coisa sim. Então isso aí é uma grande coisa, porque a neurociência, como a Andréa falou, tem muita coisa que o curso gradual da medicina não contempla. Então a gente está vendo muita coisa, e é muita informação mesmo. Então, eu até me espanto como é que eu
tendo me formado em 1978, fiz um curso de 6 anos. E os meninos e meninas que estão se formando hoje, o curso continua sendo de 6 anos. Eu não entendo, porque o conhecimento aumentou tanto. Muito, não é. Mas aí difícil, agora as especializações é que estão aumentando mais. É verdade. Por exemplo, a pediatria, ela era de 2 anos para você fazer A pediatria. residência médica. A residência, agora são 3. São 3. São mas, 3 anos. Mas É, um mas ano mesmo só não assim, dá. é. Um ano ainda é pouco. É. Eu costumo dizer que o que houve na neurociência, que a revolução da neurociência, ela aconteceu, vamos dizer assim, é um processo de crescimento que vem desde o século XIX. Mas o grande momento foi nos anos 90, que foi chamada, a ONU estabeleceu, com a OMS, a década do cérebro. Sim. E passou meio despercebido, né? Você não me chamou para falar de cérebro nos anos 90. Não, mas você abordou esse aspecto aí. Né? Duas vezes você teve aqui. Então, e isso é um movimento que aí a gente vai ver o presidente dos Estados Unidos, Obama, em 2010, 2011, ele faz uma reunião e destina $1 bilhão, simbolicamente, pelo governo americano, para poder estimular os vários centros de neurociência em todos os Estados Unidos. Quer dizer, então, a neurociência deu um grande salto, a gente vai tratar da neurociência nesse tema de hoje, né? Mas a neurociência está avançando muito, né? E hoje tem a inteligência artificial. Então, E como é que a TDAH, por exemplo, então a TDAH surgiu, e o Todd entraram com interesse? Então é muito importante porque a TDAH é uma questão neurobiológica, né? Neuropsiquiátrica, é comportamental e é cognitiva, né? Mas é um distúrbio das crianças. Então eu falo para o André que o pediatra é um clínico geral. Sim. E é importante isso. Clínico geral de criança. De criança. E é importante porque, como você está falando, esse programa que é informação, é instrumentalizar que o médico da atenção básica possa resolver. Isso. Porque senão fica subespecialidade, complica, torna uma coisa burocrática e não resolve. E às vezes, talvez que não resolver, mas pelo menos que orientar. Detecte, Exato. né, a primeira luzinha e saiba orientar toda a família. E a importância do as programa, escolas. A importância do programa, né, como, assim, de dar essa informação é prática, porque muitas vezes, né, tem casos assim que a gente dá um diagnóstico, acabou ali. Antes de ontem, eu estava no consultório e resolvi caso assim. Um paciente chegou com tremor essencial, mas estava resolvido ali. Não adianta, aquilo não vai piorar, não vai melhorar, aquilo vai a vida toda. E ele já tinha ido a vários neurologistas, como nós também tivemos casos, né, de doenças mais sérias, mas com uma informação, caso que foi em vários neurologistas, em médico, e veio de Portugal. Aí a gente fez um diagnóstico para estabelecer. Ele né? não tinha o diagnóstico. Tinha um diagnóstico, mas não era um diagnóstico definitivo. Né? Então, a informação é importante. A conscientização que você faz no tabagismo é importante. Né? Aí vai dar, ver o que vai precisar fazer ou não. Então, vamos lá. Vamos entrar no nosso tema agora. O que você vai falar sobre TDAH? Opa, então como TDAH. Como se fosse um livro de medicina que começa pela definição. Quando vai falar de uma doença, de uma síndrome, é definir. E você vai falar sobre o TOD. Tá ok? Tá ok. E depois a gente mistura tudo. Tá Só okay. para os ouvintes focarem primeiro numa questão. O que é o TDAH? Que tem a ver? Então, isso tem a ver exatamente com o que eu estava falando da minha trajetória, quando eu, formado, há mais de 50 anos, estava no estudo de neurologia, que era um grande estudo de neurologia. A medicina caiu muito, né? Mas lá eu tinha um vasto campo de experiência. Então, eu tinha sido contratado como professor auxiliar de ensino e tinha um ambulatório. O ambulatório que os médicos não gostam muito é o de pediatria, neuropediatria. Então, eu ficava na neuropediatria, porque eu me interessava por tudo, começando, né? E tinha essas crianças agitadas que, no tempo, por exemplo, nesse tempo, eles diziam, são crianças levadas. Imagina, então, um ambulatório criança levada. Até hoje, né? Tem quem faz. Que tem Parkinson, tem AVC, tem vários doentes crônicos neurológicos, e aquele grupo de crianças que vinha para o meu ambulatório. Criança levada. Crianças levadas, agitadas, não parava bagunceira. Bagunceira, então a enfermeira reclamava.
Como é? Birrenta. Birrenta, fala alto. Então eu fiz um ambulatório de distúrbios do comportamento e um desses foi exatamente, na época chamava DCM, lembra? Disfunção cerebral mínima. Não lembrava não. Então esse era o nome que o Lefebvre de São Paulo também usava. Disfunção cerebral mínima. Para não dizer que era a máxima, talvez, aquela questão da digitimia, mas de qualquer maneira era um distúrbio da criança, né? E nos anos 80, houve uma reunião na Inglaterra com a Sociedade de Pediatria, Neuropediatria, e aí transformaram de DCM, passaram a chamar de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade está acoplado. Então eu comecei a fazer com DCM, né? Seria até a minha tese de mestrado. Então meu contato inicial foi com esse desafio de dar o diagnóstico dessas crianças, segurar dentro do Instituto de Neurologia, que é uma instituição clássica, né, acadêmica, e aí eu comecei a estudar. Então, e meu interesse foi porque era exatamente essa fronteira. É ou não é um distúrbio? Qual a sua... Ou é um temperamento forte, ou é um agitado. temperamento... Um grande professor, Sérgio Novis, na época, né? Isso aí é a síndrome das 3 palmadas. Você dá uma, se ela responde. Ela continua. Da outra, ela não atende, continua. Aí a terceira dá o diagnóstico. O diagnóstico não é um problema. Se não atendeu, se não melhorou, entre aspas, com 3 palmadas. Né? E aí, vamos para mais uns 30 anos antes disso, a descoberta, assim, a identificação da TDAH, de atenção, foi uma coisa casual. Foi uma coisa assim aleatória, porque estavam tratando de crianças na Inglaterra, em Londres, com hospitais lá na universidade, estavam tratando de crianças e criança elevada tem que tomar, agitada tem que tomar calmante. Então dava calmante e a criança não melhorava. Aí uma enfermeira, a história que conta, que por um acaso deu um remédio que não deu calmante, deu um excitante, que era a Ritalina, deu para a criança e a criança teve uma resposta Mas fantástica. para a gente marcar isso na história, foi sem querer ou teve algum objetivo? Não, foi observacional. Como o antibiótico, Penicilina. A penicilina, que foi você faz assim na prática, vê o resultado e vai repetir, né? Então, como dava calmante, ela não melhorava, eles tentaram um outro remédio e deram um excitante e melhorou. O excitante não era só Ritalina, podia ser um antidepressivo. Podia ser o Lefebvre em São Paulo começou a trabalhar muito com cafeína. Né? Então, essa resposta é um pouco paradoxal, entre aspas, na verdade, não é paradoxal. Sim. Então, isso mostra que há um distúrbio neuroquímico, um distúrbio que altera a neurofuncionalidade neurofuncional e não tinha um elemento patológico, uma atrofia, uma hipotrofia, uma genesia, um tumor, qualquer coisa, não tinha. Só eram as crianças. E outra coisa, as crianças sempre nasciam com isso e começavam a ficar na primeira infância, segunda infância, o auge do 6, 7, 8, 9, 10 anos, e depois melhora, porque a melhora corresponde hoje, pela neurociência, que há uma maturidade natural. Então, o TDAH não é doença de adulto, é doença da criança que tem problemas no neurodesenvolvimento, que na hora que vai constituir o cérebro, hoje a gente pode botar em instância, tem a mais baixa, que é o mais antigo, é o ARC, né? E tem a parte mediana, que é o temporo olímpico, onde é mais agitado, e tem um mais alto, mais novo, mais recente, que é o lobo frontal, que é o NEL. Desculpa. Então, com isso, a gente vê que toda criança é agitada, mas o crescimento, a educação vai fazendo ela ficar mais limitada, mais respeitada. Você fez uma observação agora que me remeteu a uma, como é que eu vou dizer, a um depoimento, né? Não sei, foi uma conversa com uma pessoa das minhas relações, com 62 anos de idade, com mestrado, doutorado, professor universitário, pós-doutorado, e ele tinha uma filha com algum tipo de transtorno. E ele e a esposa levaram essa criança para um especialista, eu não sei se pediatra ou se neuro ou psiquiatra,
E ele, esse profissional fez uma entrevista com a menina e disse aos pais que estava em dúvida sobre o que seria, porque foi assim meio que deve ser autismo. E ele disse que estava em dúvida e quis fazer uma entrevista com cada pai separadamente. Depois ele juntou todo mundo, acho que a menina não, mas os pais, e disse o seguinte: eu confirmei eu tinha uma hipótese, está confirmada, é TDAH mesmo. Aí os pais, chegou a essa conclusão, por quê? Aí ele falou: eu cheguei quando eu entrevistei o senhor era o pai. O senhor tem TDAH. Aí ele tomou um susto, porque ele tem 62 anos. É um sujeito esclarecido, bem formado, forma a gente e não tinha o diagnóstico até os 62 anos de idade. Aí o que ele... para finalizar o relato dele, ele foi, por exemplo, conversar com os irmãos, que ele era o mais velho dos irmãos, e os irmãos diziam: olha, quando a gente era menor, a gente tinha medo de você. E ele, para fazer o mestrado, doutorado, e você, que é mestre, doutor e pós-doutor como ele disse que era um esforço muito grande, porque ele não tinha foco para estudar. Então ele começava a estudar e ia para outro canto e voltava. Foi muito difícil. Então, quando ele recebeu o diagnóstico, ele acha, por exemplo, que o casamento dele acabou por causa disso. Explosões que ele tinha em alguns momentos, que eu acho que chegou um momento que a esposa não aguentou. Mas aí eu quero, já que você está abordando isso, antes da gente passar para a Andréia para falar sobre o TOD, depois a gente vai misturar tudo, né? Eu queria que você, quando você diz não é doença do adulto, é porque normalmente é diagnosticada em criança, ou você quis dizer que o adulto normaliza? Então, aí tem as variantes, né? Entre os dois pontos tem... Obrigado, Geraldo. Tem 50 tons de cinza, como a gente costuma dizer, né? Então, aí eu diria assim, porque é da criança que nasce com isso. Sim. Ela nasce... obrigado. Ela nasce com esse quadro. Pode ser que o quadro se manifeste nos primeiros anos ou leve 4, 5 anos. Quando você dá um diagnóstico a uma criança com um problema congênito, até genético ou cromossomial, dá o diagnóstico anos depois, não quer dizer que apareceu naquela época. Sim. Pode vir com um marcador da gestação, às vezes. Né? E a TDAH é um problema de estrutura do desenvolvimento. Isso nasce com isso. Né? Pode se manifestar ou não. Tanto que é também importante considerar do ponto de vista clínico que esses quadros têm uma variação muito grande, desde o sintoma muito leve ao sintoma muito pesado. Então, quando tem um sintoma leve, moderado e grave, como uma pneumonia pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. Bilateral, cavidade, difusa, e pode matar. Agora, tem pneumonia leve ou subclínica, que acontece a pneumonia e nem vai ao médico. Vai na farmácia, toma um analgésico, fica bom, repousa, não é? Isso. Então, poderia aí, que vem uma outra questão, né, que é mais dos tempos modernos, chamar isso de espectro. Então, a pneumonia teria um espectro. Um espectro da pneumonia, leve, levíssima, subclínica, até grave, gravíssima e fatal. Então, a TDAH, a gente pode olhar nesse olhar do espectro. O espectro não como um nome de doença, mas como um adjetivo. Ela varia muito. Então, o TDAH pode ser assim, pode ser tão leve que não dá problema nenhum. Aproveite e define o que é o TDAH. Você ainda não definiu. Então, vamos dizer, TDAH é um distúrbio ou um transtorno do comportamento cognitivo também, porque leva alterações e que resulta do processo do neurodesenvolvimento. A gente faz um esforço para deixar o ouvinte leigo o mais confortável possível. O que é confortável no sentido de compreender, né? O que é esse distúrbio cognitivo? É uma palavra que não se usa muito. Então, distúrbio cognitivo são alterações da capacidade, da habilidade de compreender regras simples, procurar entender informações, ordens na escola, entender a questão do material didático, compreender. O professor ensina uma coisa e a criança não pega. Não pega e às vezes o comportamento
Tá? Porque estão juntos, comportamento e cognição. Então, e aí a gente vai ver uma criança que evolui normal e uma criança que tem déficit cognitivo, déficit. Porque a palavra... Que antigamente diziam também, a criança é burra. É burra, né? ou deficiência mental. Deficiência mental, se chamar de burro, hoje é estigmático, é estigmativo. É assédio. É assédio. Então usa essas palavras talvez de uma forma eufemística, mas é mais ou menos isso, né? Que mudou o mundo. Então, é o distúrbio cognitivo. O distúrbio comportamental é que a criança ela tem dificuldade de focar a atenção. Qualquer criança, André, daqui com um pediatra, sabe que é normal nos primeiros anos, porque o sistema nervoso está desenvolvendo. O cérebro, quando nasce, ele tem um grande desenvolvimento, com 9 meses. Mas no primeiro ano, continua crescendo e desenvolvendo. No segundo ano também, vai assim até os 20 anos. 20 e pouco, ou menos de 20. Quer dizer, o cérebro continua desenvolvendo. A gente não pensa que nasce e está pronto. Tanto que a criança nasce e não anda. Vai andar dizem que desenvolve até os 25 anos, não é isso? É variável, entende? Essa coisa não tem uma data, não tem um ponto marcante. Mas o que eu mais ouço falar seria isso. Que a gente fala em negócio de não começar a fumar na adolescência, que o cérebro ainda não está formado. Se você fuma, você altera a evolução do cérebro. Não necessariamente pelo dado da neurociência e pelo lado da neurobiologia. Tá. A biologia. O problema é que quando você está na adolescência, você está numa transição. A adolescência é uma fase que nem existia na idade anterior, 200 anos, não existia. Era criança e adulto. Era criança, pediatra e clínico, não tinha o ebiatra. Não tinha o ebiatra. E começou a se valorizar porque o pediatra, assim, eu não vou tratar porque já está uma criança muito grande. E o clínico, eu não vou tratar porque é jovem. Então, essa fase intermediária fez surgir na sociedade moderna, do século XX para cá, a fase da adolescência. Então, a adolescência é uma coisa nova. Sim. Antigamente era criança, o adulto e velho e pronto. Então, essa fase de transição é uma fase de afirmação. Deixar de ser criança e ser adulto é todo um processo cerebral. Tá. É um processo da maturidade, desenvolvimento. Deixa de ser criança, quer dizer, aquela coisa de mimimi que papai e mamãe cuidam, para ser um adulto responsável. Então, essa fase de transição tem vários conflitos. Então mas vamos lá. É uma questão que tem o cognitivo alterado, o comportamento. Quais são as características do comportamento alterado da TDAH? Então, agitação, o comportamento, foco. O foco a gente chama impersistência da atenção. Não consegue manter a atenção no foco. Porque não é a falta de atenção, é porque exatamente tem superatenção. Ele presta atenção aqui, presta atenção lá, aqui. Então, ele presta atenção em vários estímulos. Então, não consegue fazer um estímulo. Porque esse é o cérebro. O cérebro ele é multifocal. Ele está recebendo estímulo auditivo, visual, gustativo. Mas se você não tem o transtorno, você consegue prestar atenção, por exemplo, no que eu estou comendo aqui, no gosto. Mas se não, você começa... Porque o cérebro, a evolução do cérebro, exatamente, a maturidade do cérebro é selecionar, é inibir os estímulos que não te interessam naquele momento. Você não pode anular. Por exemplo, eu estou conversando contigo, tem um barulho ali, incêndio, aí eu vou prestar atenção para todo mundo sair correndo. Agora, se é um barulhinho qualquer, eu não vou sacrificar a conversa para poder prestar atenção lá. A criança com TDAH vai lá. Aí, de repente, vem outro estímulo, uma mosca que pousou, um passarinho, e tem coisas... Isso é uma dificuldade, por exemplo, para o professor que está ensinando uma matéria, uma disciplina qualquer, e a criança, ao invés de prestar atenção numa mosca, como você falou. Eu posso até dar um exemplo, se você quiser. Quero, claro. Então, é o seguinte, eu tenho TDAH, tá? Que eu descobri sozinha. Você, Andréa Fernandes? Eu tenho TDAH. Tá? Mas com diagnóstico em criança. Foi com diagnóstico em criança que, na verdade, né, os nossos colegas neurologistas não sabiam o que era. Os pais também. Mas os pais também não. O que você quer dizer com descobriu sozinha? Eu descobri sozinha porque, por conta das dificuldades todas que eu tive durante a infância e até hoje tenho, né, e eu simplesmente comecei a perceber e encaixar, depois que eu estudei, que fiz medicina, comecei a perceber que tudo aquilo levava a crer que era TDAH. Até um belo dia que eu fui, depois já de formada, eu fui numa neurologista,
e para conversar, porque eu vivia muito esquecida, distraída, e ela falou, não, André, você tem TDAH, mas agora você tomar Ritalina nessa altura do campeonato, você já tem tantos mecanismos que você criou durante a sua vida toda que acho que não vale a pena. Porque até depois o José Mauro pode até falar um pouco, mas ela até comentou, não, a Ritalina para criança, ela reage de um jeito, para adulto ela já pode ter algumas consequências, alguns efeitos colaterais que já não são tão legais. Mas eu digo assim, a primeira vez que eu me dei conta que eu tinha TDAH, eu tinha por volta de 10, 11 anos, eu fazia um curso de inglês, e eu percebia que a professora falava, e é exatamente o que o José Mauro falou. Eu ficava distraída. Eu, assim, quando eu ia ver, ela já tinha falado alguma coisa que eu não conseguia repetir. Aí eu pedi minha mãe para me levar num médico. Você pediu? Eu pedi, porque eu falei, não é possível, eu estou com algum problema de memória. Não é possível isso, não consigo. E aí, você ficava achando que você tinha ouvido o que o professor tinha dito e não estava lembrando. Exatamente. Na verdade, você não ouviu o que ele disse. Não, até ouvia, mas eu estava distraída com outra coisa. E aí eu fui lá no neuro, o neuro disse para minha mãe que eu não tinha problema nenhum de memória e tal. Neuro antigo. O neuro antigo, né? Porque eu não sabia, prescreveu uma medicação que, assim, que não tinha nada a ver com TDAH e tudo. Né? Até os testes que foram curioso, feitos... ele prescreveu o quê? Você lembra ou não? Lembro. Que tipo de... Posso falar? Tem autorização? Só se a gente foi um remédio comum. É aqueles de memória, né? De Memoriol? Memoriol, acertou. Não brinca. Eles passam um remédio para memória. Exato. E assim, na época, até os testes... Genérico. Genérico. Exatamente, era o genérico. Não sabe o que fazer, passa memoriol, né? Então, assim, e na época, assim, até os testes eram muito... Tá falando sério? Foi isso mesmo? Tô falando sério, tô falando sério. Eu tô falando sério, não tô brincando, não. Eu lembro, inclusive, das atividades, dos testes que ele fez. Ele me pediu para desenhar uma casa, uma árvore, tá? E o outro, agora eu não me lembro mais o que era, acho que era uma pessoa, não sei. E aí, depois eu fiquei sabendo que o motivo era, se eu desenhasse a casa e não colocasse o chão, né, e a árvore também não colocasse o chão, é porque eu não tinha, acho que, noção do espaço. Ele vai poder explicar melhor. Mas não tinha nada a ver com o TDAH aquilo. E, pelo contrário, ali, se fosse hoje, ia ser fácil de reparar, de perceber, porque... Qual foi o meu objetivo ali? Terminar logo. Exercícios ridículos desses que eu tenho que desenhar, vou fazer rápido. Ou seja, lá vem a hiperatividade, né? Quer fazer rápido. Hiperativa, né? Mas eu era uma hiperativa que ninguém percebia, porque eu sempre fui uma criança muito quieta. Né? Eu, na escola, sempre fui considerada uma excelente aluna. Então, né? você pode ter alguém com TDAH que seja quieto. Exato, exatamente. Sim, como é complexo, né? Exato. Então, eu sempre fui uma criança, assim, que eu era aquela criança quieta, que tirava só notas altas, que nunca... inteligente. E que nunca ia se pensar que era um TDAH, porque exatamente por essas características. Só que só Deus sabe o sacrifício que eu fazia para isso. Eu imagino que esse meu, que eu citei como exemplo, né, que também chegou a pós-doutorado em Lisboa, e descobri com TDAH com 62 anos o sacrifício que foi para ele ter esse crescimento intelectual, né? Pois é, porque eu também, assim, se você for pensar, eu só tive o diagnóstico confirmado, eu já estava com quase 30 anos. Me diga uma coisa, você acha que o seu médico que te assistiu nesse momento, ele estava defasado ou naquela época não se tinha conhecimento Não, mesmo? naquela época não se não tinha era nenhum só ele. conhecimento. Não se reconhecia. Não tinha. Como o autismo, como o SAF, não se tinha, porque a cultura médica ela é muito dirigida por um chamado negócio de mercado e evidência. A imprensa, a política, o momento, por exemplo, indica determinada área. Por exemplo, nós observamos na minha época, nos anos 70, 80, o negócio do cateterismo, que tinha cardiologistas fazendo cateterismo, aí leva muita gente para ali. E hoje neurologia é uma das menos procuradas. É uma das menos procuradas? Eu fui coordenador de pós-graduação. Você é da UFRJ, quer dizer, tem pouca gente querendo ser especialista em neuro. Né? Pediatra muito. Não, pediatra atualmente está sobrando vaga. Ninguém quer mais ser pediatra. Está sobrando vaga e está faltando pediatra no mercado. Muito, ortopedista. Então tem momentos. E como eu te falei, quando se descreveu os casos iniciais de DCM,
exame era uma questão ainda que estava se implantando a nível de Europa também, Estados Unidos também. Hoje não, hoje tem associações, tem escola. Quer dizer, há uma questão no tempo da cultura de saúde, cultura médica, né? Há quanto tempo você acha que já está reconhecido como um transtorno definido cientificamente? Então, começou a ter trabalho científico bem embasado nos anos 60. Nos anos 60, vamos dizer assim, esses descrições... Mas aí a André teria pego isso. A André de depois Eu disso. não eu ainda não cheguei ela nos é bem, 55 ela ainda. é bem depois. Não, mas disso. começou de maneira com a SAF. A síndrome alcoólica fetal, os trabalhos príncipes, né, os trabalhos que foram assim marcantes, foi do Lemoine, em 68, que ele faz um trabalho fantástico, né, publica na França, e outro trabalho foi do Jones e Strace Gutt, em Seattle, na Universidade de Washington, em 73. Quer dizer, esses são os trabalhos que é referência até hoje. Então, toda vez que vai fazer um trabalho de SAF, estão referenciados. Agora, a descrição de SAF, um dos primeiros casos foi na Bíblia. Quando em Juízes, um anjo chega para a mãe de Sansão, que ela está prenha, fala assim, ó, você agora, prenha, você não pode se aproximar de bebida alcoólica. Quer dizer, na Bíblia tem referência, na antiguidade... Gente, SAF é síndrome alcoólico fetal. É um outro tema que não é o tema de hoje. Mas é um tema que está sendo cada vez mais falado. Mas você acha que a TDAH, de quanto tempo para cá que as pessoas estão dominando esse tema e fazendo diagnóstico? Eu comecei a TDAH no final dos anos 70, eu estava fazendo um ambulatório de TDAH. Ainda tinha muitos médicos, colegas, como ela falou, que não considerava isso como uma doença, era um distúrbio. Então, até isso se implantar, podemos dizer a que questão de educação, 70, que os pais não deram, de repente. Deve ter gente que pensava isso, né? Essa criança é agitada porque o pai não deu educação. E deve ter hoje. Até hoje tem. A minha filha, não tem muito tempo. Eu fui fazer uma viagem, nossa, foi uma situação bastante constrangedora, porque, assim, para minha mãe até, para mim não, porque eu faço, como a gente fala hoje, delete.com, né? Mas a minha filha cismou que queria uma situação dentro de uma loja, né? E aí ela começou a se jogar no chão e começou a brigar, porque aí tem a questão do TOD, né? Do opositor, né? Que você não pode dizer não para aquela criança, né? E aí ela é hiperativa, então corre. Aí sim, eu com medo dela jogar tudo no chão, porque fica correndo. E a pessoa da loja virou para minha mãe e para mim e falou, vocês têm que dar educação para essa criança. Essa criança não tem educação. É um problema. Quer dizer, né, nós estamos em 2025, eu não estou falando de nada... Entendeu? Você está falando, por exemplo, de algo que você mesmo detectou há 30 anos, né? Exato. Quer dizer, há 30 anos você já pensou, tem alguma coisa de errado aqui, não é falta de educação minha. E até que eu não tinha a questão, como eu era muito quieta, eu não tinha essa questão da hiperatividade, né? Então, quer dizer, não tinha hiperatividade nesse ponto de correr. Então, como é a minha hiperatividade até hoje, tá? Eu não consigo, você pode perceber, além de eu fazer muita coisa ao mesmo tempo, que eu sou, todo mundo fala que eu sou um polvo, que não sabe como é que eu dou conta de tanta coisa. Polvo. Eu não consigo ficar muito tempo parado. Vocês vão perceber que eu estou toda hora me mexendo, porque isso é da hiperatividade. E se fica quietinho, a cabeça mexe. Ah, sim. Se fica quieta, se o corpo fica quieto, a cabeça mexe. Eu fiz na época uma pergunta para uma criança mesmo. Não, é que às vezes também até pensamento. Eu estou pensando uma microfone. Vem outros acho que ele também é agitado. Agitado. Mas é que vem pensamento. Não, mas às vezes eu tô... você percebe... Você estava dizendo, mas eu vou e penso em outras coisas. Isso é uma forma de hiperatividade. Mas eu, assim, deixa eu só até acho que é para curiosidade da população, acho que é até interessante eu falar. Por exemplo, quais eram as metodologias que eu utilizava quando criança sozinha, tá? Como eu percebia que eu era dispersa, eu queria sempre sentar na primeira fila. Aí, para os meus colegas da turma, achavam que eu queria ser... CDF. Era a CDF que se falava antigamente, isso. né? Que eu queria ficar... de ferro. Queria naquela coisa de ficar lá, né? Agradando o professor. Mas não era, porque se eu sentasse atrás, eu me dispersava. Distraía mais ainda. Muito. Então, assim, eu até, a última vez que eu fiz, assim, um Fala outra metodologia. Essa é uma, sentar perto da professora. Sim, que então, mais aí eu fazia? vou dizer, no caso, por exemplo, eu fiz um MBA... Né, não tem muito tempo, de gestão em saúde, em que já agora, né, no nosso século, todo mundo com celular na mão. E eu em volta de vários profissionais médicos, óbvio, né? E aí o que acontecia? O professor dizia assim, olha, isso, vocês prestem atenção que isso aqui vai cair na prova.
Aí eu ficava assim, eu tenho que prestar atenção, tenho que prestar atenção, prestar atenção. Quando chegava, alguém tocava um telefone, fazia alguma coisa, eu estava olhando o professor, eu virava para o lado. Quando eu via, aí então finalizando, pronto, já perdi. Já tinha perdido. Não, isso é muito É bom. desse jeito, é desse jeito. O seu testemunho é excelente aqui, né? Claro, é um caso, é um case. É um case Você de trouxe uma um aí, profissão. é um case. Mas é um case aí que é importante entender, porque a medicina vai pegar os cases e bota um rótulo. Sim. E o rótulo vai na farmácia comprar aquele remédio. Que é para aquele rótulo. Para aquele rótulo, porque tem, então, porque aquilo que eu te falei do espectro, tem TDAH que não precisa nem de remédio, não precisa nem de tratamento. Pelo caso, como a Andréa fala, e tem muitos casos, eu, por exemplo, só medico e dou diagnóstico quando o TDAH é funcional, está dando problemas na vida. Perturbação da escola, desenvolvimento, criando situações de risco, aí trata. Isso. Porque senão vai ficar uma coisa muito muito medicalizada. De risco possíveis. O TDAH, então, para concluir o que a André falou que é muito importante, então é importante isso, que tem TDAH, que tem normalmente hiperativo, mas tem outros que não têm tanta hiperatividade. A questão cognitiva é essa, é ficar com vários focos e ter prejuízo escolar, prejuízo na performance como escolar. Se dizia antigamente, repetir de ano. Repetir de ano. E você com o TDAH, né, como acontecia, eu ficava uma tarde inteira estudando, aí eu ia ali aquela folha. Quando chegava no final, eu já tinha visto que eu já estava pensando em outras coisas, então eu tinha que voltar para o início. Então, a dificuldade de concentração, até para estudo, mesmo você estando num ambiente sozinha, focado, é mais difícil. Meus pais, que se devem estar ouvindo, vão lembrar, lógico, até os parentes. Eu era uma criança que eu não aceitava nem ninguém em casa, no final de semana, se eu tinha prova na escola. Porque meus pais não podiam estar com ninguém, porque o barulho deles conversando me atrapalhavam. Na faculdade, meu pai simplesmente me conseguiu uns abafadores daqueles de avião, de aeroporto, né, que hoje usa para autista, né, por conta disso, para diminuir o barulho, porque eu morava de frente, eu fiz faculdade fora, eu fiz faculdade em Vassoura, eu morava de frente para um hotel que todo final de semana tinha festa. Então, a música me atrapalhava. Então, eu tinha que colocar o fone para tentar ver se eu conseguia não prestar atenção. Acho que a maior dificuldade do TDAH é exatamente essa. É a questão de você, porque ele é impulsivo, ele atrapalha as pessoas, porque às vezes você está falando e aí o que acontece? Meu pensamento é mais acelerado. Eu estou falando... Você está falando, mas meu pensamento é mais acelerado. Aí eu acabo te cortando. Vamos encerrar logo a frase, é isso aqui que você quer dizer. Ou então às vezes já até mudo de assunto, porque eu já não estou mais prestando atenção no que você está falando, porque eu já estou querendo falar outra coisa. Ela já leu tudo que você ia falar e não falou ainda. Ou então eu começo a falar coisas que eu começo a falar muito rápido, começo a falar coisas que as pessoas não conseguem me entender, mas que eu estou achando que a pessoa está me entendendo perfeitamente. Mas é por quê? Porque eu tenho a velocidade do pensamento. Do curso. E é a questão da impulsividade. Assim, às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, mas como é que você fez isso? Não sei. Duas questões que você, como viveu isso, você melhor do que ninguém poderia passar a sua vivência. Primeiro, os colegas que, vamos dizer, ele disse a questão de déficit cognitivo também, né? Então, vamos dizer, uma matéria que todo mundo entendeu e a pessoa com TDAH não entendeu, ele sofre bullying dos colegas? Não, assim, você não entende, uma coisa tão simples. Na verdade, eu não diria que não é que o TDAH não é que ele não consegue entender. O problema dele é o foco. Sim. Né? Então, ele acaba tendo prejuízo na compreensão ali. Não porque ele é, entre aspas, né, aquela coisa do burro. Não é que ele não entende. Não, isso eu entendi, mas na hora de fazer a prova, se ele não prestou atenção, ele vai tirar nota ruim. Mas isso acontece. O aluno pega e às vezes ele pega um texto enorme, quem tem TDAH não vai ter paciência de ler aquilo tudo. Ele vai querer ler o principal. Aí a criança vai fazer o quê? Vai ler a última frase. E aí vai responder. E aí nem sempre vai acertar. Aí a Andréa pode também falar que a Andréa por aí. Tem essa trajetória que a gente vê ao longo de tantos anos. Quando eu fiz ambulatório, eu conversava muito. Então, uma coisa, por exemplo, essa hiperatividade, às vezes, a gente pode observar intraútero.
Sim. Sim, Incrível, você tinha né? falado isso. Eu fiz isso de muito maneira interessante. intuitiva. Eu falei assim, mãe, vem cá. Porque eu ficava interessado, né? Pesquisa, né? A gente Sim. vê tudo. Você teve vários filhos. Esse bebê, que era o caso da DH, ele mexia muito. Ah, doutor, ele mexeu muito mais cedo que os outros. Quer dizer, já é hiperativo Já é. lá dentro. Tá? A outra coisa que ela fala, por aí é que é importante. O cognitivo não é, às vezes, uma deficiência. É porque, como ele presta atenção em várias coisas, e às vezes uma mais não é inteligente, dá resultado melhor. E que é um comentário. Pô, doutor, meu filho, a professora diz que ele não presta atenção, que ele fica assim, mas na hora da prova ele tira sempre boas notas. Mas com que esforço, né? Exato, exatamente. Que O esforço esforço. de concentração. Então, como ele Agora, é- hoje, a vantagem é que, além de ter o conhecimento, né, existem métodos que que vai ajudar a essa criança Então a nós se vamos fazer o desenvolver. seguinte, nós vamos retomar. Então, O só Geraldo está sugerindo para a gente fazer... Fala. Uma coisa Zé. importante, que é o negócio da atenção, né? Porque a atenção, a gente pensa que prestar atenção é você focar por cérebro, né? É neurociência hoje. Para você focar na atenção é como se fosse focar uma questão. Quando você faz aquele foco, como se fosse um palco, você tem uma área iluminada. E aí o cérebro faz o quê? Inibe o entorno. Sim. Então, o problema do foco não é a atenção no foco, é a não atenção no entorno. Quer dizer, eu estou falando contigo, mas eu estou inibindo os outros estímulos que vêm da periferia. Tá. E o TDAH tem essa dificuldade de inibir os outros estímulos. Então, ele foca aqui, mas aqui o foco não é forte. Por isso chama assim persistência da atenção. É como se fosse a atenção. Um bom exemplo que eu dou é isso. Você tem um palco, joga aquele foco de luz aqui e apaga a luz em volta. A atenção é mais apagar a luz em volta do que aquilo que está iluminado. E o que eu venho percebendo é que a questão do TDAH, a pessoa em si, aí, no caso a criança e tal, se torna até, ganha até, em vez que você falou de bullying, eu vou dizer o contrário, ela ganha até um elogio, porque ela se torna detalhista. Porque como ela tem aquele hiperfoco em tudo ao mesmo tempo, tá? Ela pode deixar de perceber uma questão, mas ele vai perceber outra Que outras pessoas não perceberam. e que aquilo ali, por isso tem a talvez, capacidade, né? até por isso talvez que eu tenha essa facilidade tão grande de perceber tantos detalhes nas crianças. Durante uma consulta. Eu comecei a perceber isso, as mães começaram a repetir que eu sou muito detalhista. E aí é que eu fui prestar atenção, que é por conta disso. Entendi. Porque então, quer dizer, o multifoco, TDAH... multifoco. E tem outra questão, o TDAH, que ele não chegou a comentar, é hereditário. Né? Ele pode ser hereditário. Então, é uma coisa que para a gente fechar aqui, é multifoco. Não é que a pessoa não consiga ter foco, Isso. é que E tem não muitos é- focos. Isso. Ao não é- contrário. A irritariedade aí não é uma irritariedade no sentido mendeliano. Isso. Entende aquela coisa de mendeliano, lembra? Sim. Que a gente aprende. Sim. Não, o genético aqui são distúrbios que você tem um número, um pool de genes que são propícios para aquele comportamento, mas tem que ter outros fatores juntos. Então, Só os existe- genes não Só justificariam. o gene puro e simplesmente, como naquele modelo mendeliano, não é. É um modelo chamado de epigenética. Então, tem vários. Então vamos fazer um intervalo. Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor e amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Vamos lá pra quê? Pode estar de namoro, na verdade me aprender. E pode a sensação de esquecer. Toda questão de vencer. Saúde a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você.
pressão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Gente, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 24 de maio de 2025. E eu estou tendo o grande prazer de estar recebendo aqui a neonatologista e pediatra Andréa Fernandes e o neurologista e neurocientista José Mauro Braz Lima. O tema que nós estamos trazendo é um tema ligado à questão neuropsíquica, frequentemente diagnosticados em crianças, apesar de que isso pode só acontecer na fase adulta por alguma mosca aí que se comeu, e a pessoa chega até a fase adulta sem nunca terem aposto esses diagnósticos. E o déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, que nós estamos usando muito a sigla, mas é bom a gente marcar, e também o TOD, né? Que quem vai falar sobre TOD é a Andréa Fernandes, como a gente combinou. Mas antes da gente falar, eu queria colocar uma pimentinha aqui na nossa conversa com um áudio de uma professora que se interessou pelo tema, inclusive que diz viver isso em sala de aula. Geraldo, você pode colocar aí o áudio da professora, ela disse que é PEI, né? Acho que é... Boa tarde, doutor Alexandre. Eu sou um ouvinte quanto mais do seu programa e estou aguardando para começar o programa de hoje, que o tema para mim é muito pertinente. Eu sou PEI, sou professora de educação infantil daqui do município do Rio de Janeiro. Eu dou aula para alunos do pré-2, crianças de 5 e 6 anos. E me identifiquei muito com o tema, tendo em vista que muitas crianças que trabalham na minha sala, que estudam conosco, dá para identificar que são neuroatipos e neurodivergentes. E quando eu marco uma reunião com os responsáveis para conversar sobre o comportamento, desenvolvimento cognitivo de alguma dessas crianças, há uma dificuldade muito grande de que os pais compareçam, há uma dificuldade muito grande que os pais queiram enxergar que existe algum problema, alguma dificuldade de concentração, de cognição com esse aluno. Acha que é só um comportamento meio hiperativo. E, na verdade, eu tenho muitos alunos hiperativos, agitados, com falas excessivas, e que vão comprometer, com certeza, lá na frente, na hora da alfabetização, com esses alunos exatamente com a dificuldade de concentração, com a dificuldade de sentar e escutar alguma coisa. E, principalmente, entendo que há um abismo muito grande entre a família e o acesso com os profissionais de hoje. São profissionais de uma ponta e a família na outra. Eu não sei como diminuir essa distância entre profissionais tão gabaritados, profissionais tão pertinentes a esses fatos,
para as famílias de baixa renda, famílias que não possuem plano de saúde, acessar e encontrar profissionais da rede pública para melhorar a qualidade de vida. E eu gostaria de saber se esses profissionais poderiam ajudar a diminuir essa ponte, a orientar para mim poder indicar a essas famílias. Desde já agradeço e estou aqui aguardando o início do seu programa. Tem uma outra. A inclusão é um direito garantido por lei, mas como se faz essa inclusão deixando apenas uma criança dentro de sala de aula sem os profissionais ladeando e ajudando no desenvolvimento dessas crianças? Beijo. Isso. Agradeço a nossa professora essa demanda muito instigante, porque era uma realidade que ela vive. E com vocês, a bola está com vocês. Só por questão que a Andréia, como pediatra, tem uma abordagem com essas crianças. Eu falo pela parte da neuro, né, das crianças com distúrbio chamado diversidade, né, da neurodiversidade. Naturalmente, isso é um cenário comum, frequente, e nós recebemos muito isso. A queixa, muitas das vezes, é porque não está desenvolvendo bem na escola, a professora chama, às vezes, os pais ora vão, ora não vão, essa desconexão. Então, do ponto de vista neurológico, neuropediátrico, quer dizer, existe sim, existe o transtorno de déficit de atenção, existe outro distúrbio, autismo, a síndrome alcoólica fetal, que existe várias dificuldades que hoje, né, agora na segunda, terceira década do século XXI, não só nos Estados Unidos, no Canadá, mas na Europa está sendo desenvolvido muitas pesquisas de neurociência. Então acabou o ano passado agora de inaugurar mais um instituto de neurociência só da criança, chamado Instituto do Cérebro da Infância, né? Então, para estudar exatamente uma outra sigla que é TND, transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer, o neurodesenvolvimento é o desenvolvimento do cérebro. Quando a gente faz um trabalho em neonatologia e neuropediatria, que é o trabalho dos 1000 dias, para ver o desenvolvimento do cérebro, desde que nasce, dentro do útero ainda, pré-natal, até completar 1000 dias. Até completar 1000 dias. Quer dizer, isso a gente tem uma curva muito importante, que é a principal subida da curva, mas a curva continua depois. Mas esses 1000 dias é importante. Então, nós estamos fazendo um trabalho por causa da SAF na maternidade de escola, né? Bom, então isso, na escola vai ser o teatro onde vai se identificar. Agora tem um outro lado, é o lado da rede, é o lado da estrutura, é o lado da cultura. Então aí André pode falar, porque o que nós temos no Brasil? Educação é lá embaixo. Quando se fala o PISA, que é o processo de classificação de categoria de desenvolvimento, o Brasil está abaixo, está bem baixo. E caindo. Você acha que esse é um dos motivos? Pode ser um dos motivos? É a falta de rede, é a falta de conexão e a cultura. Eu fui aluno sempre de escola pública, primário, ginásio, científico. O professor era mais respeitado, os professores deviam ganhar melhor. Quer dizer, havia um clima mais acadêmico, um clima mais pedagógico, havia mais respeito. Então, Alexandre, hoje aí tem televisão, tem as telinhas, tem tudo. Você vê violência contra professor, quer dizer, há um clima da sociedade hoje que interfere com todo esse conjunto. Então, Andréia, o que acontece? Assim, ainda em resposta à nossa professora. A gente tem que lembrar, hoje, a gente tem uma lei que facilita, tá, a vida das crianças que têm TDAH, que tem SAF, que tem TOD, tá, que são os neurodivergentes, porque hoje, tá, é obrigação da escola ter um programa especial de ensino para essas crianças, tá? Seja a nível privado, seja a nível público. Não é uma sala de aula especial, é um programa. Não, um programa. A criança o professor, que é o caso dessa professora, que eu dou parabéns a ela, tá? Porque ela percebe que as crianças... Eu posso te dizer que angustia também. Exatamente. Então, ela percebe. Então, ela tem essa possibilidade. Ela, vendo essas crianças de 5, 6 anos que têm as dificuldades de aprendizado, ela vê que ela precisa ensinar de uma maneira a mesma coisa, tá? Mas
diferente para outra, né? A criança vai ter que aprender a mesma coisa, mas de outro jeito, porque ela tem esse TDAH, porque ela tem essas neurodivergências, né? Então, assim, hoje no Rio, aí agora eu posso falar a nível de estado do Rio de Janeiro, essas crianças, eu sei da dificuldade que as professoras têm de entrar em contato com esses pais, que os pais não aceitam. Os pais, às vezes, não percebem, às vezes não aceitam, porque acreditam que os seus filhos vão sofrer bullying, ou que não... E acabam não realmente procurando ajuda, tá? Mas, hoje, indo numa clínica da família... André, antes de você falar o que pode ser feito em termos de acompanhamento médico, vamos falar um pouquinho desses pais. Você, pela sua percepção, os pais inicialmente negam que exista um muitos problema? Negam. Muitos negam na fase inicial. Muitos negam. E a justificativa que você já percebeu para os pais negarem que o filho tem um distúrbio, o que você acha que acontece? Então, nos últimos anos, no caso dessas crianças que eu vou dizer de 4 anos, né, para 5, é a pandemia. A desculpa é essa. Meu filho demorou para falar, meu filho não entende direito, é atrasado, porque ele ficou em isolamento na pandemia. Essa é a fala mais comum que a gente escuta hoje, tá? Mas a grande verdade é que esses pais sempre têm essas desculpas. Mas na família sempre foi assim. A criança sempre teve essa dificuldade. Né? Eu fiz um diagnóstico numa criança que acabei fazendo diagnóstico na criança e na mãe, no caso de a criança considerada autista, tá? Mas, na verdade, ela não é autista. Ela tem uma síndrome alcoólico fetal, onde... Tá? Eu conversando rapidamente com a mãe, identifiquei na criança. E aí a fala era que os parentes dizem que a criança não tem nada porque a mãe também era assim quando criança. Aí eu falei para a mãe... Herdou o comportamento, não o transtorno, só o comportamento. Aí comecei a conversar com a mãe e falei, vai conversar com a sua mãe, no caso, né, com a avó da criança, para saber como é que foi a história. E aí descobre-se que a avó também tomou álcool durante a gestação. Então, lógico que a criança tinha que ter o mesmo comportamento, porque a mãe tinha. Né? Então, isso é muito comum, né? E é aí que eu acredito que dentro dessa turma que ela refere, né, como, por exemplo, o TOD é muito desconhecido, que eu acho que vou até falar um pouquinho, até por conta, né? Vamos, então, passar para o TOD? Porque o TOD... Define de novo, para quem estiver começando o programa agora, o que é TOD? Então, o TOD é o transtorno opositor desafiador. Importante, que ela descobre que a avó também usou álcool na gravidez. Sim. A mãe usou... E a netinha nasceu assim, quer dizer, embora tenha 3 gerações, não é hereditário. Não é hereditário. É porque exatamente, o comportamento nesse caso, não. É a única, a gente pode dizer que o SAF, né, o síndrome alcoólico fetal, ela é 100% evitável, né, e não é hereditário. Essa a gente pode dizer. Agora, que não é hereditário. Agora, o TOD, o TDAH, o autismo, tem as questões genéticas. O TDAH hoje, a gente já sabe que tem muitas questões que estão ligadas a alimentos, né? Tanto que aquela fala de que criança, quando come açúcar, fica mais agitado, é certo que o açúcar realmente acaba ativando, ele vai dar mais energia, a criança vai ficar mais agitada. Mas é bem verdade, tá, que, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem previsão, tá, existem alguns corantes amarelos, vermelhos, que são colocados em alguns tipos de alimentos, aqueles biscoitos tipo isopor, aquelas balinhas, né, que as crianças gostam muito, tá, que eles são corantes que são derivados de petróleo, né, que na Europa... Tem balinha com corante derivado de petróleo? Tem muito, tá? Que é o corante amarelo e o corante vermelho. E aí, o que acaba acontecendo? Em 2010, como já lá na Europa já perceberam que isso não era uma questão interessante, obviamente, para se manter, eles tiraram. Mas no Brasil e nos Estados Unidos ainda usam. Outro dia eu estava estudando sobre caramelo 4 na Coca-Cola. Que em alguns lugares já não tem mais, mas eu fui ver lá no rótulo. Tem caramelo 4. Então, e aí o que acontece? Essas substâncias também já foi comprovado que elas acabam causando TDAH.
Elas causam TDAH ou elas causam uma agitação, vamos dizer? Não, que elas não acabam é o transtorno desenvolvendo. complexo. Não, é? elas acabam o que tem descrito hoje em literatura é que elas causam realmente acabam levando para o distúrbio. Tanto que Gente. por isso que foi já tirado na Europa e ano que vem, a partir do ano que vem, 2026, já não pode ter mais nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, a gente não sabe, né? Mas Quando é que isso Sim, vai acontecer. no Brasil a gente não sabe, mas a gente tem que saber, né? Quer dizer, a gente tem que pressionar para que isso aconteça, porque é uma coisa, Exatamente. o que você está falando é de um nível tão absurdo, quer dizer, Fora que é já cancerígeno. existe evidência científica de que esses produtos não podem ser usados, né? Exato. Que a gente tem que esperar mais? O Brasil é um país desenvolvido, Pois é. o Brasil é um país avançado fizemos um programa aqui semana passada sobre a questão de auditoria fiscal do Ministério da Agricultura, com uma auditora fiscal, e uma das coisas que a gente viu que a gente tem, por exemplo, a Embrapa, é uma coisa de ponta no meio da agricultura. Quer dizer, nós temos o controle de tabagismo do Brasil, eu considero o melhor do mundo. Como é que a gente pode ter uma coisa que provoca esse tipo de coisa em crianças e a Europa tira, os Estados Unidos tiram, mas a gente não conversa sobre Mas, isso. Alexandre, agora com tabaco foi um sucesso, agora com álcool. Isso, é pois outra é. questão. Aí é o outra É álcool, outra nós somos questão. atrasados. Pois é. Mas então Mas vamos... então, e aí o que acontece? Ah. Vamos lá. Então, assim, o TOD, né? Que é Isso. onde a gente tem que chegar, que a gente ainda não falou. O TOD... Não, outra vez, que o Fala, pessoal desculpa. A gente é Então, bom. o TOD é o Isso aqui é um transtorno- bate-papo mesmo. Então, transtorno opositor desafiador. Opositor desafiador. Isso. Então define é isso. aquela criança, tá? Que eu vou por exemplos que a gente percebe que a criança ela desafia principalmente os adultos, tá? E ela não aceita receber não como resposta. Então, quando seja adulto ou seja criança, que o TOD ele não some quando adulto. Agora, o TOD tratado não vira transtorno de conduta quando adulto. Essa é a grande diferença, né? O tratamento para TOD principal aí, né, é a questão mesmo de você ter um atendimento com um psicólogo de preferência, né, que faça uma terapia cognitiva comportamental para ajudar a essa criança a aprender a receber não, a saber que ela não vai ganhar todas as vezes que ela estiver jogando, numa brincadeira, né? A TDAH tem a Ritalina. O TOD não tem O medicamento. TOD é muito utilizado a risperidona, né? E tem se falado muito também de usar para TDAH. Agora tem algumas coisas que não são nem medicamentos, que são as questões que são usados, que a gente chama de como se fossem vitaminas, né? Que são substâncias que são consideradas nutrição, que seria a colina e a creatina, tá? Você deu um exemplo, te cortando, você deu um exemplo de uma criança que se joga no shopping. Sim. E ela tem TDAH porque ela se jogou. Aí eu ainda Ela é te perguntei, hiperativa. foi um desejo dela que não foi aceito? Nesse Não, caso é o TOD. porque ela era hiperativa. Isso. Agora, no caso do TOD, ele vai se jogar no chão porque ele não teve o desejo dele realizado. Aí Ele é vai- birrenta essa Ele criança, é birrento. mal educada, os pais não educam. É isso, é o birrento que vai arremessar tudo que tiver na frente, na hora da raiva. Porque E eles não- ficam impulsivos de tal forma que eles não medem as consequências. Então, ele é capaz de pegar esse copo que está aqui do meu lado e você está dizendo alguma coisa para ele que ele não pode fazer, ele vai pegar o copo e vai te O arremessar. que está por trás disso? Não é uma questão de autoestima, não é Não. porque No não TDAH, gosta de mim. No TDAH, complementando, existe com a característica desses pacientes, que existe em muitos outros tipos de comportamentos que têm um viés de imaturidade, que o TDAH é uma imaturidade. Ele tem um atraso no desenvolvimento da hierarquia neurofuncional, nos sistemas, no circuito lá de inibição. Então, eles têm, às vezes, baixo índice de frustração. Baixo índice de TDAH frustração. também tem isso. Tem, E o TOD é também, bacana. os dois. O TOD tem essa rebeldia, essa reação mais exagerada. Mas o TDAH tem É mais baixo explosivo. índice a frustração. Toda hora que confrontado, pedir fazer, às vezes, até uma besteira, reage de maneira agressiva e essa agressividade varia. Pode ser Isso. pequena, moderada ou alta. E aí vem a questão do adulto, que às vezes, como você disse, que às vezes acaba até casamento porque vai de 0 a 80.
Né? O TDAH, eu diria que tem tanto o TDAH quanto o TOD, vai de 0 a 80. Tá muito bem falando, você falou alguma coisa que não concorda, porque o TOD tem uma coisa também. Além dele não aceitar o não, se ele tem certeza do que ele está falando, comprovadamente, vai até o final. Então, assim, pode doer a quem doer, ele vai falar. Né? Ao ponto das crianças serem expulsas das escolas. Porque muitas vezes... O desafiador está desafiando é o professor. Exatamente, porque o professor ensina uma coisa que ele sabe que aquilo ali não é bem aquela informação, ele vai querer corrigir, por exemplo, o professor. Apesar de que, às vezes, ele pode ter uma informação errada, né? O professor está certo, mas se ele acreditar que Exato, mas a maioria eu vou dizer que a maioria das vezes, quando o TOD ele afirma, assim, ele afirma porque ele tem certeza mesmo. Ele já estudou, ele já sabe, ele vai a fundo. Ele desafia porque ele tem bagagem. Que ele tem bagagem. Já, assim, sei de casos de criança chegar e desafiar. Não, olha, você não sabe que você está indo contra a lei? Você está indo contra a lei. Isso aqui é meu direito. Entendeu? E aí acaba que simplesmente... Aí a escola não aguenta. A escola não aguenta. E aí eles ficam pulando de escola em escola. Assim como na vida adulta vão pular de quê? De trabalho em trabalho. Porque de casamento em casamento. Briga com o chefe. Briga com todo mundo. Né? E aí você pergunta assim, mas e aí, como é que os pais fazem para lidar com essa criança dentro de casa? Isso. Aí é que é o desafio. Né? Porque... Como é que os pais e como é que os professores também? Sim, então, além da criança fazer a terapia, os pais também precisam fazer um tipo de terapia especial, que é para exatamente assim, ter a orientação, tá? Eu agora esqueci o nome da sigla em inglês, mas é uma terapia própria para ensinar como a lidar com a criança com TOD. Que essa é uma questão que tem que ser divulgada, inclusive dentro da escola mesmo, para poder os professores aprenderem a lidar. Porque não é fácil. Eu, por exemplo, assim, outro dia atendi uma criança lá no consultório e o pai estava o tempo inteiro, fulaninho, não sobe na maca, fulaninho, não sobe na maca. Aí eu já sabia que ele era TOD. O menino com 4 anos. Eu virei para o menino e falei, olha só, você pode ficar aí na maca, fica à vontade, só não me senta na cadeira. Ele foi saindo, dali a pouco estava sentado na cadeira. Só para te desafiar. Exatamente. E rindo. E aí ele ri logo da sua cara. Então, tá vendo como é que eu sento? Exatamente. Então, a grande estratégia é essa. É você chegar e tentar pensar ao contrário. Você tem que chegar e falar com aquela criança, né, para agir de forma do que você quer, mas falando o contrário. Que lógico que nem sempre você vai conseguir. Né? E assim... Eles aí eu vou dizer que na literatura orienta o tempo inteiro. Você não pode gritar com uma criança assim, né? Mas você em casa, é impossível, porque você chega uma hora que você se entra no desespero, porque você está vendo que a criança vai se machucar, né? Com aquilo ali, a criança está insistindo em fazer, porque ela não tem a noção. O TOD é aquele que, tipo, não sei nadar, mas viu a água, ele vai... Não é só uma criança pura e simples, ela vai pular. Ainda mais se você disser para não entrar na água. Exatamente, não pode, você vai cair. Não, aí que vai. Então, é o tempo inteiro assim. Então, o cérebro, por exemplo, dos pais e dos professores tem que ser reconstruído, né? Sim. Porque o normal é você avisar a pessoa que ela está correndo um risco. Se você fizer isso, ele vai correr o risco, você tem que ter automático na cabeça, né? Que Sim. Você não pode dizer isso. Exato. E é muito difícil. Eu imagino para os professores que têm 40 meninos, como é que ele vai... a minha filha, uma professora percebeu que se virar para minha filha, né? Que a sala, a salinha dela está de frente para o parquinho da escola. Então, óbvio que ela viu a porta aberta, ela quer ir para o parquinho, né? E aí a professora percebeu que quando diz para ela não vai para o parquinho, aí que ela vai. Então, aí ela vira e diz assim, não, pode ir para o parquinho. A gente vai ficar aqui brincando de outra coisa enquanto você está lá no parquinho. Aí ela não vai. Então, ela própria, ela não tinha conversado comigo. Você acha que os professores, eles têm recebido essa tal orientação? Não, porque as pessoas não conhecem. O TOD quase não se fala. Hoje fala muito em autismo e TDAH. Quando você me propôs o tema, né? Do TOD? Quando você propôs inserir o TOD no tema que eu estava pensando no TDAH por causa daquele meu amigo, fez um diagnóstico com 62 anos, eu confesso a você que eu não tinha a menor ideia do que era que você estava querendo inserir. Eu confiei
Ainda mais que você sugeriu o Zé Mauro. Quer dizer, esse tema deve ser relevante, mas eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Acaba assim, por exemplo, sabe aquelas questões assim, enquanto adulto, né, que você vê assim, nossa, brigou numa besteira, numa bobagem, numa briga de trânsito, porque eles são impulsivos. Então eles vão fazer, né? E o que acontece do Todd é que o Todd ele pode ser vingativo, tá? Ele às vezes se arrepende do que ele fez, às vezes ele não vai se arrepender. Então, não é psicopata, não? Não é psicopata. O que tem é isso que eu digo. Todas essas doenças, traços. Elas são todas muito misturadas. Então, você tem que saber diferenciar. Né? E o TOD, quando eu digo que ele vira transtorno de conduta, é que se não for identificado o mais breve possível, tá? E que na literatura diz que a gente só pode fechar diagnóstico com 6 anos, mas eu confesso que isso tem que cair por terra, porque a gente, hoje em dia... Você já tem percebido isso em crianças muito menores. Muito menores. Então, assim, não dá. A minha filha, eu percebi quando mal ela fez 2 anos, eu percebi, porque ela foi tentar quebrar uma televisão da minha casa. Nesse nível, Adriana? Nesse nível, porque a gente estava vendo televisão, ela viu que a gente não estava prestando atenção nela, ela veio com um cabo de vassoura para dar na televisão. Né? E aí, quando eu vi, todo mundo gritou o quê? Não! Né? Aí eu falei, pronto, agora que vai lá, se vai a TV. Aí eu falei, peraí, deixa eu pensar rápido. Olha, você pode fazer o seguinte, você pode bater onde você quiser, menos na parede. Ela saiu da televisão, foi para a parede, começou a bater na parede, e rindo. Então, aí eu fui conseguir tirar o cabo de vassoura. Então, assim, a gente tem que ter... Eles têm isso, eles desafiam principalmente as autoridades, né? E os mais velhos. É onde eles gostam de desafiar. Em resposta ao que a nossa professora mandou em áudio, que eu vejo assim, a angústia dela é conseguir perceber, aí chama o pai e a mãe não vão, Sim. E aí ela acha que... será que as clínicas da família estão com esse olhar, e tem gente que se interessa por esse assunto, como você se interessa, por exemplo? Assim, dentro da pediatria, hoje eu tenho certeza absoluta que é a coisa mais difícil que tem de você ter uma pessoa com um olhar tão diferenciado. Difícil. Difícil, muito Vamos difícil. marcar bem isso, né? Para que acorde as pessoas. Até porque, assim, eu até entendo os colegas, porque quando a gente atende convênio, tá? Que eu ainda atendo convênio, mas assim, quando a gente atende o convênio, a gente sabe que a gente é mal remunerado. Então, isso faz com que o colega vá no foco do paciente, pelo né? Tempo, que a mãe está falando, pelo tempo. Escasso. E aí você, às vezes, não tem aquele tempo para você observar o paciente e nem questionar outras coisas. Porque a criança que foi lá, por exemplo, ela foi por outro problema, por uma gripe, Exatamente. por uma diarreia, uma aí cólica, e aí o cara presta atenção na cólica. Exatamente. Se está quebrando o consultório dele, já fica... Exatamente. Ainda bem, tomara que não volte aqui essa criança. Exatamente, ainda fica querendo, deixa eu botar logo essa criança para fora aqui, que está quebrando tudo. Né? Então, assim, realmente... A gente está rindo aqui, mas isso é uma realidade sério. Dura, né? Triste. E esse comportamento, imagina na sociedade com adolescente, com a polícia, ou com as autoridades. Sim, que é o transtorno de conduta. Esse transtorno pode levar a situações trágicas. E a outra coisa, quando tem um adulto, como a Andréa falou, se chegar às vezes a violência contra a mulher, violência contra a criança, e aí pode chegar até o feminicídio. Exatamente. E ao infanticídio. Muito bem lembrado isso que você está falando, porque a gente está falando aqui de crianças de 3, 4 anos, mas essas crianças viram adultos. Então, quando entra na fase de adolescência é que é o grande problema. Porque o adolescente já tem todos os distúrbios hormonais. Né? Que a gente já sabe. Já tem aquela questão de que ele se acha o mais feio, o mais baixo. É sempre assim, tudo dele é o pior, ele é o pior. Então, ele acaba virando para onde? Tem muitos que acabam virando para o álcool, para as drogas. E se você não tiver esse tratamento, esse embasamento, sabendo que ele tem o TOD, você não começar a tratar, ele vai realmente partir para delitos graves. Por isso que vem o transtorno de conduta. Que é diferente do transtorno de comportamento, né? Exatamente. Então, a gente falou sobre e a professora reforçou isso, a dificuldade às vezes. Eu te cortando. Com relação à professora, o que acontece? Nós aqui no caso, no estado do Rio de Janeiro, a gente
tem dentro da clínica da família. Se a família identifica esse problema, ela chega para o seu médico da família, o médico da família vai encaminhar essas crianças para o CAPS, que é um serviço exatamente apropriado, que ele tem uma equipe multidisciplinar, tá? Que tem o psicólogo, tem o musicoterapeuta, tem o psiquiatra. Então, o acompanhamento dessa criança não é na clínica da família, Nesse é caso, no CAPS. não, é no CAPS, porque aí Todo lá, bairro tem, toda região administrativa. Toda a clínica da família tem um CAPS que é referência. Porque a prefeitura trabalha muito assim, né? A gente tem... Esse CAPS pode ser referência para várias clínicas da família. Exatamente. Né? Ele é referência para várias clínicas. Mas toda região tem um CAPS acessível. Um CAPS, tá? Então, assim, e aí nele, as crianças são avaliadas, os pais muitas vezes também têm acompanhamento psicológico quando precisam, tá? E lá eles vão exatamente elencar ali, vão definir qual será o tratamento adequado para aquela criança. Então, eles começam a observar, eles fazem atividades em grupo para poder ver como é que as crianças se comportam. Né? Por exemplo, botam vários brinquedos. Aquela criança que começa a tirar o brinquedo da outra e começa a brigar, opa, peraí, vamos lá ver, isso aí é só de criança ou tem mais alguma coisa? Então, por aí eles vão percebendo os comportamentos e vão direcionando. Agora, o que eu não tenho como respondê-la é a questão de como ela vai fazer para ela trazer esses pais para dentro da escola, que essa é a grande dificuldade. E eu digo para ela, não é só porque ela é PEI, é serviço público, se no serviço privado também. Eu acho que no serviço privado é até pior. Pior? Eu acho pior. Porque a escola, no serviço privado, ainda tem aquela questão, se eu brigar muito com aquele pai, ele vai embora e eu vou ficar sem receber. Ainda tem mais essa questão. Né? Então, esse que eu acho que é o grande dificultador. Eu, enquanto profissional da saúde, profissional em pediatria e tudo, quando eu visualizo, seja vamos dizer assim, seja no meu bairro, né, seja na escola da minha filha, eu até tento, a quem se deixa, né, a ser ajudado, eu tento ajudar e sinalizar, olha, essa criança, eu acho melhor você acompanhar, procurar, mas tem pessoas que não querem ser ajudadas. De repente nem voltam em você, né? Não, às vezes até não se afastam se afastam de mim. Eu digo agora, não estou dizendo nem como pediatra. Eu estou dizendo aquela conversa assim, às vezes, numa festa. Você está numa festa e você está vendo... Aniversário de criança. Aniversário dos coleguinhas da escola, por exemplo, né? Ou dos colegas, né? Vamos dizer assim. E aí você percebe que aquela mãe precisa daquela ajuda, que até o professor, enquanto profissional de saúde, eu já fui sinalizada várias vezes. Tipo assim, nossa, a criança, eu não sei como é que eu faço para chegar. Né? E realmente, esse é o grande desafio. E dentro do meu consultório, hoje eu tenho crianças, crianças não, hoje eles já são adultos, né? Os meninos, eu identifiquei que eles tinham autismo desde pequeno, e a mãe só foi acreditar que tinha autismo com 6 anos. E assim mesmo, ela só acreditou em autismo quando que não fui eu, né? Eu mandando para vários especialistas, uma profissional explicou para ela e deu o nome de autismo como se fosse um outro nome. E aí ela começou a ver que o filho, então, tinha aquilo. E aquilo ela aceitou que era o autismo. E aí se tornou, obviamente, um adolescente muito mais agressivo, que é um autismo, né, mais severo, por conta de ter perdido aqueles anos ali de... Diga uma coisa, voltando àquela história dos pais, nós somos, praticamente todo mundo tem um pezinho na culpa. É possível que os pais se sintam culpados e prefiram não tocar no assunto para não levantar aquela lebre porque eles têm um pouco de culpa? Há algum tipo de prevenção para esse tipo? Agora você está falando nos caramelos amarelos e caramelo vermelho, mas assim, tirando isso que está sendo evocado agora, mas há outras coisas assim que os pais possam realmente, esse cara, eu vacilei, né? Aí eu diria que nesse caso você está me falando da síndrome alcoólico fetal. Sim. Que essa sim. Muitos têm culpa. Porque beberam durante a gestação e aí acabam quando estão até essas crianças são investigadas, porque como o SAF tem como comorbidade, tá? A criança pode ter autismo, pode ter TDAH, pode ter TOD, né? Às vezes o TOD é o fio da meada.
né? Então você às vezes não chama consegue... atenção pela agressividade. Exatamente, mas aí quando você vai, se você quando a família consegue, né, vamos dizer assim, ter, entre aspas, né, a coragem de afirmar, né, que aquela pessoa fez uso de álcool, aí fica mais fácil para tratar. Até porque mas o tratamento... relação a TDAH e TOD... Não, pois é, porque o que acontece é que quando você fala em SAF, você tem que ter uma abordagem, mesmo sendo em TDAH, em TOD, pode ser que eu acho que você concorda, tem que ser diferenciado. Você tem que tratar diferenciado, porque as consequências são diferentes. Então, por isso essa importância, tá? Agora, eu só queria voltar lá na medicação, porque isso foi uma pergunta que foi feita ontem pra gente, tá? Quanto à dose e se realmente valia a pena ou não usar, né, a colina, né? E a outra, esqueci o nome agora. Creatinina, tá? A creatinina, eu, assim, não vejo pesquisa ainda embasada. Já... Creatinina ou creatina? Creatina, desculpa. Creatina. Eu que falei errado. A creatina, tá? E aí o que acontece? A colina já está tendo avanços quanto a estudos em referência para melhoria de TDAH, tanto a nível de gestantes quanto a nível de crianças, tá? Existe um trabalho, mas ele não é muito robusto, que ele indica o uso da colina a partir de 4 anos de idade, durante 9 meses. Ele refere que faz uma redução de TDAH. Tem no SUS? Não, isso foi um trabalho. Isso é pesquisa ainda. Foi uma pesquisa que foi feita no exterior. Não está no mercado brasileiro? Não tem. Inclusive, a colina você só encontra manipulada ou então nesses compostos. E a dose da colina é uma dose mais alta. Então, esses produtos que a gente tem aí de farmácia e tudo, né, que são vendidos até americanos ou de outros países, eles não têm a concentração que é orientado neste trabalho, tá? É uma coisa que eu já joguei aqui uma sementinha aqui para o nosso amigo, para tentar ver se a gente faz um trabalho em cima dessa colina aí, para a gente ver se isso aí tem... Tá aí, está lançado o desafio. Levantou a bola, então vamos ver. É muitos anos, né? São 40 anos. Deixa eu fazer um alerta a vocês, que o nosso operador já fez o alerta. Que eu antecipei no início do programa, que a gente nunca consegue esgotar os temas, apesar do programa ser longo, porque o bate-papo é isso. Então, nós temos quantos minutos? 10 minutos, né? Então, não, são 14h49 aqui no meu celular. Faltam 11 minutos. Então, são por questões que a André levantou bem. Em primeiro lugar, não existe remédio específico. Tá. Para nenhuma das duas situações que nós estamos falando. Esquece a SAF autismo, SAF, não existe remédio. Quando a André trouxe essa questão de colina ou da creatina, né? Quer dizer, tudo bem, tudo é tentativa, mas neurologia é até classificada como a especialidade que não tem cura, que não tem remédio, né? Porque são doenças geralmente estruturais. Quando eu era estudante de medicina, dizia-se, não vou fazer neuro, não, porque neuro não tem como tratar. Talvez no pediatria tenha muito mais sucesso. A gente não tem tanto sucesso. E tratar de ela, como você sabe, né? Então, nós temos uma visão muito cética. E em cima da visão cética é chamado, que eu chamo muito, a atitude baseada em evidência. Sim. Em evidência. Então, baseado em evidência, nós não temos nenhum remédio específico, nem para TOD específico, né? Nem para TDAH. O TDAH, o padrão ouro máximo é a Ritalina, que é um remédio substitutivo. Como eu posso fazer a insulina, como eu posso usar o T4, o Ipuran, quando você tem baixa de tireoide, eu uso um suplemento, né? Então, não existe até hoje, né, dados científicos que, em base uma posição mais objetiva, agora é óbvio que não só hoje, a China também está sendo hoje um dos países que mais publica artigos sobre a parte de ciência médica. E ultrapassou os Estados Unidos em pesquisa já de câncer. Passou em pesquisa. Quer dizer, tem certas áreas, como... E agora com o Trump vai passar mais ainda. E vai passar. Então, tem certas áreas que estão indo. Agora, na área da neuro, quer dizer, quando a gente vê, eu vejo não só
como também em epilepsia, como em Parkinson, os remédios são substitutivos. No Parkinson, o que deu certo foi nos anos 70, eu participei naquela época iniciando o uso da dopamina, porque existe uma falha, existe uma carência de dopamina. Então você bota a dopamina, melhora, mas não cura. No TOD, no TDAH e na SAP não tem um elemento. Agora, esses suplementos vitamínicos, fitoterápicos, podem melhorar. Mas isso não vai dar para a gente entrar no tratamento hoje. Mas como vocês falaram tantas vezes, será que em 1 minuto, 2 minutos, vocês conseguiriam separar o autismo dessas outras 2 situações que nós discutimos? Isso é mais do que um programa, vai ter uma série de mas programas. Vocês falaram muito sobre autismo. Eu vou aqui. dizer o seguinte, eu vou deixar então agora aqui uma pergunta. Será que saiu essa semana uma reportagem, saiu ontem especificamente, falando em rede nacional, que o autismo tem milhões de crianças. 2 milhões. Que tem 2 milhões de crianças passando, no Brasil com autismo. Será que todas essas crianças são autismo? Uma pergunta. Eu acho que é o seguinte, isso aí merece vários vamos programas. deixar isso para o próximo programa, mas vocês viriam, vocês dois, que eu quero repetir a dose. A gente faz isso em junho, em julho, agosto. Porque isso aí... E saiu Vamos ontem. ficar com essa pergunta. Fala a pergunta de novo. Será que todas as crianças no Brasil... 2 milhões. 2 milhões e 400 mil. São autistas ou são outras doenças que levam a crer que é autismo? Tem um número dos pacientes com TDAH e TOD, assim, 2 milhões de autistas. Quantos de TDAH? Autista é autodiagnóstico, diagnóstico dado, não é um diagnóstico provado, é um diagnóstico dado. Verdade, impressão diagnóstica. SAP é difícil porque os médicos, como a André falou, não registra isso, não dá o diagnóstico. Não existe um marcador. Um exame então nós temos que também aperfeiçoar essa questão epidemiológica direito. Né? Então, as universidades têm que fazer mais, produzir mais. Pois é, então, a nível mundial, a gente já percebe que esse movimento do autismo já está mudando a fala exatamente pelas outras patologias. Entendeu? Então, por isso que eu estou levantando essa lebre aqui. Então, para os ouvintes não ficarem com a coisa no ar, a gente se compromete. Ao fazermos o programa sobre autismo novamente, a gente vai abordar a questão do TDAH e do TOD novamente para fazer as diferenças Agora, no diagnóstico. acho que o que tem que deixar claro em relação a todas essas patologias é que para fazer o diagnóstico tem que ter uma equipe multidisciplinar. Certo. Não é só o neuro, não é só o pediatra, não é só o psicólogo, que o psicólogo ele nem não é só o psiquiatra. Não é só o psiquiatra. O psicólogo ele não diz especificamente, porque obviamente ele não pode dar o laudo, mas ele acaba sugerindo e a pessoa sai de lá, né, daquele atendimento certo que a criança tem aquilo. Entendi. Então, acho que tem que ter isso na ideia. Aqui, como comentários aqui no nosso chat, Maria de Fátima Viana e Cristina Doné. Agradeço aqui, ela deu boa tarde no início, dizendo que é amor rever a doutora Andréia. Elogiou o tema e diz, caramba, esse assunto está me interessando, pois tem algumas atitudes ditas aí como exemplo e tenho 65 anos. Ou seja, quem sabe não foi diagnosticada. E Cristina Doné, boa tarde, feliz em ver minha amiga Andréia. Importante essa iniciativa, né? Ela deve estar se referindo ao programa e espero que você concorde conosco que a gente tem que fazer outro, né, Sim. Cristina? Porque realmente ficou isso no ar. Vocês falaram em autismo muitas vezes e às vezes imaginando que tem pessoas que têm o autismo e que também têm as outras. Ou então, não têm o autismo e tenham outras. Exato. Vamos fazer isso? Sim. Posso usar os contatos que vocês deram nos programas anteriores para a gente colocar aqui no... Sim. Mas quem for ouvir esse programa, qual seria rapidamente o seu contato, Zé Mauro? O que você daria? É o Zap, né? O Zap. Ou o e-mail. Não, então fala o Zap. O Zap é 999... Prefixo 21, que é do Rio de Janeiro. 999... 66... 4780. Tá, gente, não sei se vocês pegaram, mas no chat eu escrevo aí quem quiser também entrar em contato comigo, Andréia pode Fernandes. entrar pelo Instagram,
tá? Que é o @pediatra Andréia Fernandes. Tudo junto. Tudo junto. A palavra pediatra também por extenso. Então, Isso. pediatra Andréia Fernandes, botando uma roupa na frente ou entrando Que aí no a Instagram. Isso. Tiverem dúvidas, quiserem marcar consulta, se quiser, enfim, sugerir alguma coisa. O Pergunta. Adílio Rodrigues Mendes acaba de fazer um comentário. Assunto muito bem elaborado para o momento que vivemos. Eu acho ele está de pleno, eu estou de pleno acordo com você, Adílio. Geraldo, nós temos o quê então? 1 minuto? 2 minutos? 1 minuto e 50 segundos. 1 minuto e 50 segundos, vocês encerram o programa e eu agradeço Nós que novamente. Eu e agradecemos. Geraldo agradecemos a Nós presença agradecemos Também. também. e já agendamos, hein? Já tem mais um programa na nossa agenda, hein? Tá vendo? Encerre aí o Então, programa, eu gente. Eu por agradeço favor. pelo convite e eu quero dizer que assim, eu estou disponível, tá? E à disposição e buscando cada vez mais ajudar. Você não falou da sua mãe, da próxima vez fala, né? Sim, que a minha mãe também tem o TDAH, né? Então Olha só. a hereditariedade é daí, né? Mas assim, eu agradeço e realmente estou aqui à disposição e tentando buscar aí cada vez mais orientação e ajuda, porque a gente sabe que nós precisamos não só as crianças, mas os familiares envolvidos com essas Isso crianças aí. também. Antes da despedida do Zé Mauro, ele me mostrou aqui a Folha de São Paulo de hoje, hoje, 24 de maio, e É? o subtítulo aqui, uma das manchetes é Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Mas aí dentro da matéria Dentro da deficiência tem se 2 refere a milhões, 2 milhões e de 400 mil diagnosticados como autistas. com autismo, Tá. que é uma questão importante para ser vista, Então- porque é uma questão também de saúde pública, que nós estamos falando Claro. aqui, mas isso repercute direto na rede, na saúde política pública. Encerra aí o programa então, você. Então, não, acho que é importantíssimo agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, com o Alexandre, aqui com a Andréia. A gente está falando Geraldo. com o Geraldo. Sem Geraldo não tem é. programa. Sem Geraldo não tem. Não, sem ele não faz, né? Se bem que ele fica cortando a gente. É. Né? Lá na Geraldo, dá agora então mais 30 segundos. Fala. Tá? Então, eu acho que essa questão dessa oportunidade, eu valorizo muito essa questão de levar A informação. o conhecimento, a informação para o público. E o público participar. Isso. Porque, como falou aquela ouvinte, a escola, às vezes, você convoca uma reunião de professores, não vai ninguém. Quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira tem que aprender. Eu não sei Também. o que está acontecendo, mas o pessoal está ficando muito isolado, É. não estão se unindo para cobrar, ou exigir ou batalhar pelas coisas necessárias em saúde e educação. Eu falo isso, 15 segundos. Então eu falo isso por causa da UFRJ. Quando eu vi matérias essa semana falando da degradação Então dá uma de boa uma tarde. universidade. Dá uma boa tarde agora. Então vamos lá, uma boa tarde, até a Boa tarde próxima. para todos. Um abraço.